Cristologia, né? Mais um momento que nós estamos na presença do nosso Deus e vamos estudando. Página 130. Página 130. Isso. Página 130. Nós vamos hoje falar de um tema que está na apostila aí, chamado assim: Jesus nasceu na plenitude. Deixa eu ver se é dos, isso no plural, dos tempos, exatamente. Esse é o tema de hoje. Coisa boa ter um quadro grande, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Você sabia disso? Sabiam disso? A gente precisa entender o que é a plenitude dos tempos, né? A definição, plenitude também, para que a gente possa ter uma ideia. Quando se trata de Cristo Jesus, a gente precisa se debruçar. Como eu disse, né? Como eu tenho dito, né? Dentro da teologia, olha, eu arriscaria dizer que é a doutrina mais importante de todas elas. Falava com o irmão Rogério na semana, domingo, né? Com o Caleb, que nós falamos sobre Romanos no sábado, né? Se perdesse toda a Escritura e nós tivéssemos apenas o livro, a carta aos Romanos, já era o suficiente, porque se revela ali, essa plenitude. Amém? Eu quero ler com vocês quem trouxe Bíblia, estudo bíblico. Glória a Deus. Olha lá, o irmão levantou bem alto. Abra aí, carta Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Todos sabem uma regrinha aqui, né, de bibliologia. A gente, quando está num ambiente de ensino, sempre é bom passar de novo. Tem uma regrinha de bibliologia, que quando eu digo abra a tua Bíblia, lá no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, no livro, aí no masculino, quem sabia? Livro dos Reis, não é Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas. E no Novo Testamento é no feminino, tudo carta, né? Tudo epístola, aí a gente fala no feminino. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Amém? Contrário? Diz assim a palavra do Senhor: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus, o que diz aí? Glória a Deus. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, queridos? E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele chama, como é que ele chama? Abba. Glória a Deus. Abba, Pai. Assim
você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu sei que tem umas versões um pouco diferentes, né, do que a gente está acostumado a falar sobre o texto, mas Paulo, ele traz essa base doutrinária, esse tema importantíssimo que hoje nós vamos estudar, que se chama plenitude dos tempos. Nós vamos estudar essa partezinha aqui chamada era cristã, ou esse, amém? Vários tempos, né? Eu vou tentar desenhar aqui, primeiro, tentar trazer uma definição a respeito de plenitude. Vocês estão com a apostila aberta aí, página 130, lá no final do parágrafo vocês têm um título aí, amém? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Diz assim esse trechinho aqui, ó. A era cristã é um período que marca sistemas, computa intervalos de tempo determinados com base em princípios astronômicos. Os calendários são baseados em unidades de tempo heterogêneas, a resolução da Lua ou a translação aparente do Sol, conforme são apresentados pela ciência moderna. A escolha das unidades de tempo para periodizar a história é lógica em alguns casos, e resulta do hábito em outros. A utilização da era cristã é um hábito entre os escritores do Ocidente. Na página 131, vocês têm ali definições de tempos e períodos, e o texto do qual nós lemos aqui a referência. A fim de que entendamos o que significa a expressão plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, faremos algumas definições. Amém? Até aqui por enquanto. Mas irmãos, para que leigos, né? Somos leigos. Quem é que tem o hábito aí de pegar no celular e vai ver como é que vai estar o dia amanhã? Se vai continuar esse frio abençoado, né? Essa noite eu lembrei da família, né? Família lá que a gente está fazendo alguma coisa, né? Eu me lembrei daquela família, meu Deus, meus filhos aqui, nós, né? Muitos têm aquecedor, ar-condicionado, uma cobertinha, né? 4 graus, irmãos, pela madrugada. A gente cuidando dos filhinhos para as orelhinhas não ficar geladinhas, né? Meu Deus. Meu Deus. Não é só oração, né? A ação, a gente se move. Então, a gente está bastante aí procurando no calendário. E no celular. E tem alguns aplicativos que mostram mais ou menos assim, o nascer do sol, né? O momento que o sol nasce. SC. Oi? E aí vocês têm uma curvatura assim, né? E o horário, já notaram? Quem tem esses aplicativos aí do próprio celular tem, né? E o horário ali, por exemplo, 18h30, que o sol se põe, nascente e poente, né? Final do dia. Sim ou não? Já viram isso, né? Na meteorologia, qual é a plenitude do dia? Ou a plenitude do brilho do sol? Dentro de um dia de 24 horas. Começou a 0 hora e vai até a 0 hora do outro dia, continua, né? Mas vocês têm ali 0 aqui, né? Exemplo, o sol nasceu 6h38, certo? Nasceu o sol, mas a plenitude dele se dá 12 horas.
Não sei se muitos já notaram, é um momento que não se encontra a sombra. Verdade? Em outros horários já se encontra maior sombra de um lado ou de outro. Mas a luminosidade maior e melhor de todo dia, seja inverno, seja verão, é ao meio-dia. Isso é plenitude do dia. Para a gente entender um pouquinho o que é plenitude, é o momento perfeito, é o clímax de tudo, é o suprassumo de tudo, né? Jesus nasceu, amém? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso foi preparado por quem? Pelo próprio Deus. Deus nunca foi pego desprevenido, né? Na queda do homem, em nenhum momento, entre os patriarcas, depois da lei, antes da lei, jamais, nunca. Entretanto, a gente pensa, né? Lendo a história de José e de Maria, em que César Augusto, se não me engano, me ajuda aí, que era o imperador da época, né? Augusto é um vocativo, né? Ele fez um recenseamento, e neste recenseamento as pessoas deveriam se alistar. Era o IBGE de hoje, irmãos, na sua própria, quem está comigo aqui? Cidade, na sua cidade natal de nascimento, e eles precisavam se deslocar de um lugar para o outro, certo? Então, na verdade, muitos não sabiam que no ventre de Maria estava o Cristo. Entretanto, não foi o chamado do César Augusto. Quem já leu aí Lucas 2, Mateus, os evangelhos, história de Jesus, a gente conta para as crianças. Eles voltaram para a cidade natal, mas isso não foi um imprevisto. Isso não foi um descontrole, não. Tudo foi projetado e programado, calculado detalhadamente pelo Deus todo soberano. Há uma profecia que diz: ó Belém Efrata, nascerá um de lá. Isaías vê esse Cristo, né? Esse Cristo todo-poderoso, acho que mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, exatamente como tudo ia acontecer. Para efeito de curiosidades, irmãos, vocês têm aí no polígrafo, vamos comigo aqui na página 139, isso aqui é para pesquisa, tá? Vocês têm aí a página que antecede, fala sobre as profecias na vida de Jesus. E na página 139, vocês têm a profecia e o seu cumprimento. Olha que interessante. Vamos ver quantas temos aí. 55 referências duplicadas, vamos chamar assim, entre o Antigo Testamento e olhem para o polígrafo, olha que detalhe interessante, mais de uma ou duas referências que apontam ou que predizem. O que é profecia? Alguém sabe me dizer o que é profecia? Uma mensagem de Deus para o homem. O que mais? O que é profecia? Alguém sabe o que é profecia? Vindo de Deus ou não, mas são palavras que declaram algo que vai acontecer. Que vai acontecer. Olha aí. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia de profecia? Profecia
profecia é predizer assuntos futuros, dizer com antecedência. Essa é a definição, tanto etimológica quanto teológica. Profetizar é predizer assunto futuro. Os profetas ouviam de Deus e falavam para o povo. Os sacerdotes ouviam do povo e falavam com Deus. Ambos com finalidades diferentes, né? Mas eles, e está aqui, ó, todas as profecias. Eu quero ler com vocês a 7ª aí, na página, vamos pular um pouquinho só. Página 139. Olha que interessante, gente, foi colocada como a 7. A 7ª, número da perfeição. Quem lê para mim é Miqueias aqui, né? 5:2. Quem que é bom de Bíblia aí? Olha, é Miqueias ou é Malaquias? Não, Malaquias é ML. Miqueias 5:2. Eu gostaria que outro irmão pudesse abrir para nós, por gentileza, Mateus capítulo 2, versos 4 a 6. Ó, Mateus foi todo mundo. Porque livros pequenos, assim, que nem diz o Caleb, né? Quando alguém cita Obadias, Naum, Malaquias, Amós, é porque esse cara gosta de Bíblia mesmo, né? É verdade. Miqueias 5:2. Vamos ver o que está escrito aí. Mas tu, Belém Efrata, Olha aí. embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Meu Deus, olha quanto tempo foi predito. Isso é profecia. Predizer assunto futuro. Profetizou. Tem um contexto aí, lógico, né, de Miqueias, mas ele falou até do nome antigo. Belém Efrata. Como é que era o nome do nosso país aqui, irmãos, antes de se chamar Brasil? Pode falar. Quem descobriu o Brasil? Ó, o irmão só prometido. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Todo mundo conhece essa história, né? Lá na embarcação de Portugal, né? Chegou aqui, viu os índios, isso é o que eles contam, né? E se chamou Ilha de Veracruz. Foi mais ou menos o que disse o profeta. Belém Efrata, não era o nome veio se chamar Belém. Depois, muito pequena, muito, como é que a gente vai dizer? Muito desprezível aos olhos humanos, para vir o rei, para vir o Senhor dos Senhores, para vir o Todo-Poderoso, para contabilizar tudo antes e depois de Cristo, seria muito pequenina aos olhos de muito, mas veio de Belém. Amém? Então, alguém abre para nós aí Mateus capítulo 2, versos 4 a 6. É interessante estudar esta, como é que a gente vai chamar? É como se fosse uma harmonia dos evangelhos, né? Exatamente, tudo apontando para Cristo. Depois tu dá uma olhada, Caleb. Aqui, ó. Todas as referências aqui. Mateus capítulo 2, versos 4 a 6. Alguém achou? Fácil, né? Pode ler. Quem achou pode ler. 4 a 6? Isso. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais
paz de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Meu Deus, lembraram da profecia. Tinham não debaixo do braço, mas debaixo dos olhos, a profecia. Amém? Creram na profecia, creram nos profetas. E, de fato, aconteceu. Para muitos irmãos, isso é pesado demais. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascer em Belém. Diz que é Jesus de Nazaré. Alguns estudiosos dizem que Nazaré é uma vilinha. E além de ser uma vilinha, só tem uma rua. É uma viela, literalmente. Que tem, olha, aproximadamente 800 metros de comprimento. É mais ou menos como a rua São Borja aqui. Cada quadra tem 100 metros, 150 metros aproximadamente. 10 terrenos, né? Mais ou menos 150. Essa viela. E alguém lá depois disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele vem dessa vilinha desprezível, dentro de Belém, carpinteiro, e vai. Alguém queria falar? O versículo 2 de Miqueias 5 é tria profecia. Mas se tu lê do 1 até o 4, até o 5, te apavora, O contexto é muito maior. Olha só. pode ler. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, tá? Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos governantes voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Há uma exposição bíblica aí, irmão Rogério, sobre esses versos aí. Nós nos deleitaríamos aqui, né? De tudo que foi predito a respeito de Cristo. Mas, queridos, plenitude, voltando aqui, momento ideal, momento maravilhoso. Lembram do cenário bíblico, né? 400 anos de silêncio, cessaram-se as guerras, Império Romano, né? Pujante, predominante, os romanos e os gregos. Nós podemos até dizer que foi a maior influência de todos os tempos. Hoje ainda nós sofremos, vamos dizer assim, influência greco-romana. Cronos, deus da mitologia grega, um exemplo, né? Tendão de Aquiles. Tudo que é termo, palavra, terminologia, tudo isso. Cesariana. Ele fez da própria mãe a primeira cirurgia de parto. Meu Deus. Então, a mitologia grega também, embora seja mitologia, ela é muito, muito riquíssima. E nós sofremos essa influência hoje. O Senhor Jesus nasceu neste tempo, neste momento, onde César Augusto faz essa convocação. É o melhor termo, né? E aí tudo acontece dentro deste cenário. Eu sempre pergunto para os irmãos, e hoje cabe perguntar de novo. Houve um período de silêncio de 400 anos, período interbíblico. Por que silêncio? Alguém sabe dizer? Deus não falou, né? Ou não se datou nada, ou não se catalogou nada. Houve um período de silêncio de Deus
Não houve um acontecimento, um fato histórico, um profeta se levantando, um escrito, ou não se datou nada nesse momento, né? Pode ser que tenha, mas nas entrelinhas nós entendemos que foi um período de silêncio. Quem quebra esse silêncio? Quem quebra esse silêncio? Ali já está tendo um estudo bíblico. Quem quebrou esse silêncio do período interbíblico, ou que se data, que se... da parte de Deus, algo referente a Deus. O que motivou? Porque as cartas, os evangelhos, são escritos de fatos, de acontecimentos. Teve uma demanda para os irmãos entenderem. João Batista quebra o silêncio? Tu acha? Está em dúvida. Se foi ele ou se foi o Zacarias, pai dele. Se foi o Zacarias? Porque ele profetizou o nascimento do próprio filho, né? Do profeta João Batista. Ele recebeu o Aí ele ficou sem ver, pediu uma tabuinha, né? sem falar. Sem falar, sem ver foi Paulo, né? Ficou sem falar e disse: o nome dele se chamará João, porque ele duvidou, então ele ficou mudo, né? Quem quebrou o silêncio? Não acertou a resposta ainda. Pense um pouquinho, quem quebra o silêncio dos evangelhos a respeito de Deus, da parte de Deus, que fala que aí sim há uma demanda para que se escreva alguma coisa, porque Zacarias, ele era da linhagem araônica, né? E vem quem? Quem nasceu primeiro, João Batista ou Jesus? João Batista. Quanto tempo de gravidez, de diferença de semanas de gestação? Tem irmãs grávidas aqui, né? Hoje tem uma, mas pela fé tem duas. Pela fé tem 3. Olha, irmãos, no último estudo, está gravado, hein? Está até no YouTube isso. Eu disse assim, ó, aqui tem uma, tem duas, dole uma, dole duas, dole 3. E não é que aconteceu. Essa profecia veio, eu faço aqui, ó. Isso é profecia, ó. É predizer assunto futuro. E aconteceu, irmã. Aconteceu. A irmã já está assim. Quem quebrou o silêncio, irmão? Ó, tem irmãos pesquisando aí. Um mensageiro chamado Gabriel. Eu ia falar o anjo, cara, mas... pena que não. Eu ia falar o anjo. Tu ia falar. Caleb, com essa aí, se eu fosse tu, pagava mais um café para você. O anjo Gabriel aparece a quem, irmãos? Olha aí, um falou que é José, outro falou que é Maria, ou foi Zacarias? Não. Quem nasceu primeiro? Já? Tá, vamos definir uma coisa aqui. Quem nasceu primeiro, João Batista ou Jesus? Quanto tempo antes? 6 meses de diferença. Tá, beleza. Mas a gente não sabe quanto tempo. Segundo, quem quebrou o silêncio? Esse anjo Gabriel. A quem ele falou? Aí tá, a gente não sabe quanto tempo antes de engravidar que ele falou, né? Não, que está registrado nos evangelhos. Foi a Zacarias. Depois ele fala a Maria, meu caro, digníssimo. Ele fala a Zacarias. Então surgiu uma demanda. Deus está falando. O anjo apareceu. Vamos registrar. O silêncio é quebrado. O silêncio é quebrado para que iniciasse, começasse. Oh Deus, me ajuda, me dá termos aqui.
para o melhor momento de todo acontecimento da face da terra. A plenitude dos tempos estava prestes a acontecer. Aleluia! Glória a Deus! O que foi predito a respeito de Cristo, tudo estava começando. A primeira profecia na palavra de Deus, quem disse a respeito de Cristo? Primeira profecia. O que é profecia? Predizer assunto futuro. Não foi aquele casal no templo lá? Casal no tempo, não. Quando veio o bebê. Na escritura. Na escritura. Completa a escritura. Profecia. Profecia a respeito de Cristo. Messiânico. Então não pode ser aquela que Deus fala do tua semente pisar na cabeça. Exatamente. Mas aí não é profecia. Por que não? Ah, Deus Nascerá. falando pode ser profecia? Deus comunicou. Deus comunicou lá no Éden, irmãos, depois que Adão e Eva pecaram, na verdade foi a Eva que pecou. Não, estou brincando. Ambos pecaram. Adão foi no embalo. Não, eu sempre ainda brinco, né? Que quando ele vê Eva, Adão vê Eva, ele é poeta, né? Inspirado, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Depois, quando ela peca, a mulher fica me deu. Né? Mas é sempre assim, né? Pecou, eu também comi. Não, ambos erraram. Aliás, detalhe, né? Detalhe não, muito relevante. Quando ambos pecaram, abriu-se os seus olhos e tal, e Deus faz o seguinte: Adão, onde é que tu tá, rapaz? Tete a tete foi com o homem. Viu, sacerdotes que estão aqui hoje? A culpa sempre vai ser nossa. Aonde que tu estava que a tua mulher comprou 50 bolsas no shopping e tu não viu? Estava trabalhando para pagar as... Aonde tu estava? Vai ser sempre nosso, irmão. Hein, irmão? Aonde tu estava? Adão, aonde tu estás? Senhor, eu pequei e tive medo, me escondi. Ah, não era nu, agora está vendo que está nu. Te contou. Né? Se escondeu entre Arbustos. as folhas. Tem uma versão que diz que são folhas de figueiras. Isso é o homem tentando cobrir o seu próprio pecado. Vamos chegar na profecia aqui. Figueira. Então Deus provê algo para eles. Olha que interessante isso. Já está aí o sinal de Cristo. A folha de figueira cobriu o pecado, a nudez? Deus aceitou? Mas Deus, ele prontificou para eles quero chamar a atenção sobre isso, uma forma momentânea de cobrir a sua nudez. Então Deus provê para eles peles de... Não fala demais. Peles. Então, se teve peles, subentendemos que teve um sacrifício. E se teve um sacrifício, teve um derramamento de sangue. E isso foi provisório também. E eles foram cobertos a sua nudez, né? Amém ou não amém? Então o Senhor olha para eles e diz: nascerá plenitude, tempo oportuno, propósito de Deus. Deus não foi pego desprevenido. Falo de novo: nada foge dos propósitos de Deus, dos decretos de Deus. Deus já sabia. Nascerá um aos ouvidos deles, né? Teologia nós estudamos aqui. Deus é Cristo, é pré-existente.
mas teria que se fazer carne. Não era carne. Nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Enfim, tem crente que quer pisar a cabeça da serpente, né? Não sabe o que está pedindo, né? Tem pregador que diz assim: pisa na cabeça da serpente hoje, e não sei o que, palavras de efeito. Ih, rapaz, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Só tem um, irmãos. Só tem um. Nós estamos debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, né? Amém? Então nasceu na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4. Certo, queridos? Então o anjo, volta um pouquinho no assunto aqui, pastor. O anjo quebra o silêncio e fala a respeito de Zacarias. Zacarias era um sacerdote araônico. Você sabe que o sacerdócio, ele deveria ser de pai para filho, né? Como é que é o termo? Hereditário. É, hereditário, né? O filho de sacerdote já era sacerdote. Aliás, no tempo de Cristo tinha dois. Como é que era o nome deles? Vocês não valem, vocês são craques na Bíblia. Tinha dois sacerdotes no tempo de Cristo. Quem eram eles? Anás e Caifás. Anás, filho, e Caifás, o pai, se eu não me engano. Era genro. Genro. Um deles era um sacerdote político, Ganhou. levantado por Herodes. Ele era Tinha nepotismo, é isso o nome? ele era sacerdote político levantado por Herodes. Por Herodes. Já tinha. Sempre teve política. Ele era genro ou cunhado? Era genro, né? Genro do Era o sacerdote. genro, não era filho. Isso aí. Sempre teve política, não sei se vocês sabem, mas vocês fazem política também. Ah, eu faço. Todo mundo faz política. Pode ter certeza. Amém, queridos? Então ele quebra o silêncio para quê? Para apontar que esse tempo chegou, que a plenitude dos tempos está se iniciando. Por quê? Ah, pastor, mas é a respeito de João Batista. Sim, João Batista, que foi predito, que foi profetizado lá, pastor César. Lembra daquela passagem maravilhosa da Bíblia, os pregadores aqui, onde Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, né? E chega lá e o filho pergunta, né? Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Eu estou vendo tudo, estou vendo a lenha, o cutelo, os utensílios. Uma passagem linda, até é legal de chamar a atenção dos papais, né? Porque o filho já sabia, conhecia o momento do sacrifício, os utensílios do sacrifício e a vida devocional do pai. Não sei se vocês levam os filhos para a oração com vocês, se eles sabem o momento que vocês estão orando, quando a mamãe diz: o papai está orando, a silêncio, essa hora de orar. Isso é importante, isso é interessante, isso aí é relevante na nossa casa, lugar de oração, momento de oração, momento de devoção, né? Então ele fala assim: onde está o cordeiro? Olha aqui, 1600 anos depois, João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor, sim ou não? Foi o precursor, o que antecedeu a mensagem do Evangelho de Cristo, com um tema, só o tema ele pregou, a gente muda de tema todo sábado. E ele só tinha um tema. Qual era o tema de João Batista? Oh Deus! Arrependei-vos! Era o tema de João Batista, o único tema dele. Quando ele vê Jesus Cristo passando, ele diz: ô Isaac, ô Isaac, muito tempo depois eu vou te responder agora. Onde está o cordeiro?
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus testemunhou a respeito de Cristo. Perdão. E Jesus testemunhou a respeito de João Batista. Se eu não me engano, está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, se eu não me engano. Ele diz que dos nascidos de mulher, não nasceu maior do que João. Isso foi Jesus quem disse, gente. Entretanto, ele não fez nenhum milagre, João Batista. Nenhum. Assim como Pedro, assim como Paulo. Entendam isso. Teve um momento difícil na vida de João, né? O Batista, que foi preso e mandou seus discípulos perguntar para Jesus quem era ele agora, né? E Jesus manda dizer para ele, pega teus discípulos aqui e manda dizer para ele o seguinte: olha, os cegos vê, os coxos andam. Está duvidando, João? Adivinha agora? Mas dos nascidos de mulher não nasceu nenhum maior do que João. Zacarias, pai de João Batista, tinha um cargo hereditário que era de sacerdote. Logo, João Batista era o próximo sacerdote. Perfeito? Não o sumo, mas ele deveria ser sacerdote no templo. Pela linhagem sacerdotal. Todavia, ele, se não me engano, era mais de 100 quilômetros, era 2 dias e 2 noites de viagem do centro de Jerusalém até onde João Batista pregava. A gente pensa, eles iam até o Jordão, mas eram 2 dias e 2 noites de viagem. Quando os fariseus foram até João, foi um baita deslocamento, foi uma comitiva, né? Uma jornada. E o beijo que ele manda para eles é raça de víboras. Raça de víboras. Os caras foram lá ver ele tomando. Bem, pastor, em Gênesis 22, 12, fala que o anjo do Senhor, com A maiúsculo, falou sobre o Cordeiro. A gente imagina uma voz vindo do céu, mas não. Então. A profecia, isso aí. Isso? Isso. Respondeu ele. Peraí, no 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Naquela parte lá que fala do Cordeiro. Certo. Quando ele vai amolar O anjo segurou a mão dele, né? o anjo do Senhor. Amém. Olha aí. Entendeu? Uma teofania. Bênção de Deus. Então ele prepara, e aí tem o encontro lá de Maria e como é que era o nome da mãe de João Batista? Isabel. O que elas eram? Eram primas? Está refrescando a memória dos irmãos. Sim, eles eram primos, né? E elas têm um encontro ali, narra o evangelista, o Lucas, ele narra de uma forma muito legal até, que moveu-se as crianças no ventre ali, houve uma alegria, né? A Maria se alegrou, né? Tem gente que diz que ela reteté, não, parei, não está escrito. Eu já ouvi uma pregação que saiu meio pela culatra, assim. Não, volta para o texto. Se alegraram no Espírito, né? Se alegraram, é isso que diz o texto. E estavam ali 2 grandes homens de Deus, preparando o quê? O momento oportuno, a plenitude dos tempos. É o tema de hoje aqui, o maior momento de todos os tempos da face da terra. Sim. Uma palavra aí. O que é reteté? Reteté. Segundo a nossa cultura hoje, é um momento do culto, uma cerimônia do culto. ou fora do culto. O reteté, a origem do reteté, a palavra em si, é o ritual do voodoo. É um ritual Do voodoo. Eles se amolam, se cortam, mais ou menos o que os profetas de Baal faziam para chamar a atenção. Eles se cortam, se furam em uma... Mas irmão, entre nós conhecemos como um aviãozinho, A pirueta. palavra reteté não tem nada a ver com o culto. Sim. A palavra, o significado da palavra reteté
É sério o negócio. O que esses irmãos arregalaram os olhos? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já ouvi que neste momento ela foi renovada, que ela pulou, que ela saltou, que ela, né? Não está escrito isso, né? Vamos para o que está escrito. O irmão Tiago, confere para nós. Confere. Quer ler um trecho? Dá uma lida aí para nós. Irmãos, escola bíblica. Estamos juntos aí, né? Aprendendo junto e debatendo junto. É isso que enriquece uma aula, viu? São as opiniões, às vezes é que nem eu brinco, chuta aí, pode chutar, só não chuta o irmão. Mas chuta, né? Erra, tá? Te dá liberdade de errar também, mas participa, entendeu? Nós não sabemos tudo, não, nem eu, meu Deus, não temos essa pretensão, mas a gente está aprendendo junto, né? Nos edificando. E às vezes vem a memória, né? Muitas coisas, às vezes vem a memória, coisa errada que a gente aprendeu também, né? Então a gente está aqui para aprender junto. Amém? Claro. Fora do tópico TTT, mas uma coisa que é muito interessante quando Paulo ele usa essa palavra plenitude. Valeu. Não, só um ponto, né? Quando Paulo ele usa essa palavra plenitude ali, essa palavra é uma palavra grega que se chama pleroma, e ela fala de um certo aspecto em uma brecha ou um lapso no tempo. E ele usa essa palavra tanto em Gálatas, Colossenses, também a palavra sabedoria, né? Mas essa palavra chama atenção porque Paulo, quando ele está falando de plenitude, ele está falando de uma linguagem na época onde as heresias, como sempre, estavam entrando na igreja. E essa palavra, no entendimento grego, ela dá a ideia de que Deus está no céu, né? E que essa plenitude, esse pleroma, é um espaço onde ficam determinados anjos que faziam essa intermediação entre os homens e Deus. Então, para que houvesse essa intermediação, né, nessas seitas que eles estavam tentando colocar dentro das igrejas, então era necessário fazer sacrifícios a esses anjos, por isso a palavra pleroma. E Paulo usa essa palavra para que os irmãos que estavam recebendo essas heresias, eles, não só eles entendessem, mas também os gnósticos, né, entendessem e falassem a mesma linguagem. Então Paulo ele está desmistificando, ele está na verdade mostrando que a verdadeira plenitude não está nos anjos que intermediavam entre Deus e os homens, mas a plenitude dos tempos é o próprio Cristo que veio. Aí a suficiência de Cristo. É muito interessante. Já definiu o evento que é o primeiro. Definiu já a nossa aula aqui, ó. Que bênção, né? Pleroma, plenitude, né? É um momento. E irmão Rogério aqui corroborando, né? Sempre, desde da era cristã, o que se tentava? O culto aos anjos, né? É fato, queridos, que os anjos apareciam lá no Antigo Testamento. Isso era extraordinário. Sim ou não? Imagina, o anjo aparecendo. A carta aos Hebreus fala que Jesus é maior do que os anjos. Não no sentido de tamanho, não é literal, é metafórico, né? Ele era maior, queriam continuar adorando os anjos, mas Cristo, a importância, quando ele fala que é maior, esse termo, a importância dele. O anjo não salva ninguém, o anjo não sacrificou por ninguém. Então a gente percebe que a carta aos Hebreus é um estudo, uma apologia assim, incansável de dizer quem era o Cristo. E hoje, lamentavelmente, vamos trazer para o nosso dia, não muito tempo atrás, a gente está num culto e alguém diz assim: eu estou vendo um anjo aqui, a igreja explode. Eu já participei de vigília que, meu Deus do céu, pula do banco aqui, corre para lá, eu estou vendo anjo aqui, eu estou vendo anjo lá, e não sei o que.
Eu me criei com um corinho que diz assim: põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá na porta e outro no altar. Ah, vai cantando também. Como é que começa o corinho aí, meu, a Excelentíssima? Jesus está aqui. Ele quem pedirá. Então, o culto aos anjos não sou eu, irmãos. Não fique bravo comigo, não de cara torcida, não. Tu fala que Jesus está aqui. É a palavra de Deus que refuta essa ideia. Olha aqui, quando se diz nas igrejas assim, estou vendo um anjo, meu Deus! Agora quando o pregador chega e diz assim, o Senhor Jesus está nesse lugar. Isso é um aleluia. Mas tu vê uma mosquinha passando. Decanterei, não sai. Por isso que nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo. A minha preocupação com esta igreja é isso. É saber de fato o que estamos fazendo em um culto. Porque o principal já foi feito, queridos. Foi Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Então, quando eu digo algo que tem valor, a igreja fica murcha. Não entendeu o Evangelho. Não compreendeu a vontade de Deus para a igreja, que era enviar o seu filho a morrer por nós. Ele é suficiente. O seu sacrifício foi suficiente. Não vamos dar spoiler aqui, né? Já chama o pessoal de novo. Então, sempre o que aconteceu, a distorsão, o culto aos anjos, o culto a tantas outras coisas que menos o Filho de Deus. Aqui no segundo parágrafo, voltando para o nosso polígrafo, amém? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Algum comentário? Dúvidas? Perguntas? Sessão? Eu levo o microfone aí para vocês também atrás. O cara vai me ajudar. O irmão do gorrinho vermelho. Glória a Deus. Amém? Diz assim no segundo parágrafo: na antiguidade. Na antiguidade, a datação dos anos partia do início de certos reinados. Os romanos contavam os anos a partir da fundação de Roma. Os gregos usavam como referência os Jogos Olímpicos. A cronologia cristã firmou-se definitivamente no fim da Idade Média. Mas não é a única que existe. Os árabes contam os anos a partir da Hégira, fuga de Muhammad, vulgarmente Maomé, né? Para Medina, em 16 de julho de 622, o material vai falar aqui, queridos, viu? Sobre tempo, sobre unidade de tempo, né? O tempo sempre é o que nos baseia para tudo, né? É o que nos dirige, nos orienta. Alguém já me perguntou, pastor, e a lua? E o sol, né? Tudo é assunto bíblico. Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar, né? Uma linha do tempo. Tentável, gente. Despretensioso isso, né? Vamos chamar aqui. Vamos chamar de linha do tempo, tá? Aqui tu tens eternidade passada, pretérito perfeito, se é que eu posso chamar assim, né? Eternidade, nada vai acabar, gente. Futura. Amém? E nós temos aqui períodos, né? Aqui, eternidade. Vamos colocar um pontinho
Isso. E vamos chamar esse pontinho de princípio. Princípio para nós, né? Ou criação. Vamos chamar de primeiro dia. Para nós. Não dá para entrar dentro desse embate, né? Princípio. A linha do tempo continua, né? Eternidade passada. Deus já existia, Cristo já existia, mas para nós teve um princípio. Bereshit, o Bereshit. Bereshit, bara Elohim. No princípio criou Deus. Aqui, Gênesis 1 e 1, para nós. E aí vieram os patriarcas, é um período de tempo aqui, né? Vamos chamar de... é um período, né? Dos profetas, patriarcas, reis, sim ou não? Juízes, muita coisa aqui. Profetas, me ajudem. Vamos chamar que esse período terminou aqui para nós em Malaquias, onde se encerra, e aí nós temos um período de 400 anos. Nós estávamos falando aqui de silêncio. Quem quebrou o silêncio? Esqueceram, né? Muito bem. E aí nós temos um momento aqui. Vamos botar a cruz de Cristo aqui, né? Aqui 3 anos e meio entre o seu nascimento. Nesse ponto aqui, a gente vai chamar de plenitude, certo? Dos tempos. Esse período aqui. Aqui no polígrafo está falando de... eu não vou ter como ler tudo isso aqui, viu? É um material muito extenso. Nosso tempo está indo também geração, período, tempo. Mas é o que nos rege, é o que nos orienta, é o que nos... né? Eu acho tão lindo. Eu tive um professor, pastor, pós-graduado em História e doutor em Teologia. Aí tu imagina, um dia era 11h45, chuva que Deus mandava, e nós assim, ó, babando. Ele fundia a História com a Teologia. É maravilhoso. É maravilhoso demais. Como eu já brinquei aqui, não existe nenhum louco na face da terra que consiga comprovar que Jesus Cristo não existiu. Não existe. Porque Ele existiu. Porque a palavra de Deus, tudo que está aqui é verídico, é prova. A arqueologia comprova, a ciência comprova. Mas tudo é baseado por tempo. Eu me lembro também, a gente tem que observar os tempos, né? Os períodos. Lembra de Daniel, na Cova dos Leões? Todo mundo lembra, né? Mas não sei porque todo pregador bota a culpa tudo no Nabucodonosor. Já notaram isso? Foi Nabucodonosor. Mas não, Daniel viveu num período que teve 3 reis. Quem são eles? Nabucodonosor primeiro, depois veio o filho. O próprio texto diz, se eu não me engano é Daniel 4:5, nos primeiros versos ali, que o filho chamado Belsazzar não é o mesmo, porque ele diz que o filho toma o trono depois da morte de Nabucodonosor.
aquela terrível morte, né? Belsazar, ele não foi deposto, foi o trono sucessivo, né? E depois veio o rei Dário. Mas o Daniel 1,7, que diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Esse rei era o rei Nabucodonosor. Mas o rei que se apresenta para Daniel e coloca ele na cova dos leões não é o rei Nabucodonosor. São tempos diferentes, são épocas diferentes. Aí foi o rei Dário. Foi o rei Dário que chega na boca da cova e diz: ó, Daniel, se o teu Deus e tal. E aí Daniel diz: ó, rei, vive para sempre, meu Deus. Amém. É outro momento. Então os reinados também traçavam e datavam momentos. Vocês têm aí no polígono, número 1, geração, um período de 25 a 30 anos, correspondente a uma geração. Isso aqui vocês estão ali no número 1? Isso. Me desculpa, irmãos, eu corri aqui um pouquinho. Vamos para o polígrafo. Número 1 aí, em itálico, está escrito geração, um período de 25 a 30 anos, correspondente a uma geração, tempo em que os indivíduos passam a construir famílias e gerar filhos. Um século, olha que interessante isso, um século engloba 4 gerações dentro de um século. Entre os teólogos existem opiniões de que uma geração cobre um período de 40 anos. Para os judeus, a palavra geração podia indicar a sucessão do pai por um filho, conforme Mateus e Lucas ali, né? Deixa eu ver se eu consigo resumir um pouquinho aqui, para nós chegar na plenitude. Muito bem, vocês têm aqui, fase e tempo. Número 4, fase é um estado transitório, menor que a etapa ou período. Tempo divide-se em 3 partes: passado, presente e futuro. O tempo sem o movimento não seria tempo, seria a eternidade. O tempo é, pois, uma espécie de números, mas não é um número descontínuo, é um número contínuo fluente. Aqui ele fala da dispensação, amém? Para reger um período de tempo, né? Isso não é comumente aceito, mas é uma forma de marcar o tempo também. Como, por exemplo, nós entendemos que estamos num tempo, amém? Após a vida de Cristo, que tempo é esse? Tempo da graça, que não foi de graça, que não é barata, custou caro, né? Aliás, é bom que se diga, é muito mais difícil encontrar salvação na graça do que na lei. É ou não é? O cara adulterava, um exemplo, né? Todo mundo adultério, escândalo, meu Deus, ia lá e pagava o boizinho, né? Ou o sacerdote dizia: o boi vai para o deserto, morria de fome, esquecia. O bode expiatório, esse é o termo, né? O bode expiatório. Derramava o sangue, lavou as mãos e deu. E agora na graça a coisa apertou. Jesus disse: se tu olhar para a mulher do teu irmão com um olhar impuro, tu já adulterou com ela. Pergunta: apertou ou afrouxou? Apertou mais, apertou mesmo. Então o tempo da graça é o que nós vivemos, mas não é uma graça barata, não é uma graça de graça, né? É uma graça que custou um alto e sublime preço. A condição para ressuscitar com Cristo é morrer com Ele. Então, a morte agora já não é unicamente do que é sacrificado, mas de quem quer encontrar a salvação. É necessário morrer para o mundo para ressuscitar com Ele.
ainda mais, e a questão da salvação, só para encerrar isso aqui, também ela é através da graça de Deus. Ela não depende de nós. Não é por obras, não é por religiosidade, não é por eu estar aqui na igreja hoje. A salvação vem pela graça, através da nossa fé. É Ele quem nos concede a sua bondade, a sua misericórdia. Por isso nós temos que estar aos pés do Senhor a cada dia, né? Mas para chegar aqui no final, queridos, desse tema, para nós dar um encerramento aqui, né? Nesse tema da plenitude dos tempos. Lá no finalzinho da página 131, vocês têm aí: Jesus nasceu em Belém. A profecia de Miqueias dizia que o Messias prometido aos filhos de Israel nasceria em Belém, que mesmo pequena em dimensões, tornou-se notória pelo nascimento e pela infância de Davi, que nela nasceu e cresceu. Contudo, que mais imortalizou o seu nome foi, sem dúvida, o nascimento de Cristo. A palavra Belém significa casa de pão no hebraico e casa de carne no aramaico. A cidade de Belém está localizada a cerca de 9 quilômetros ao sul de Jerusalém, sobre uma colina rochosa, com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Seu nome primitivo era Efrata, conforme Gênesis 35, 19, e conforme também, né, a outra referência que nós lemos ali em Miqueias. Belém aparece pela primeira vez ligada à morte e sepultamento de Raquel, esposa de Jacó, Gênesis 35, 19. Posteriormente tornou-se a famosa pela história de Ruth, bisavó de Davi. Nascida ali, foi essa cidade escolhida por Deus para que nela Maria desse a luz ao seu primogênito, o Senhor Jesus. O texto que lemos aqui, Mateus de 2, 1 a 6. Por isso José, que era da casa e família de Davi, veio a Belém para se alistar com Maria, sua mulher. Desde este acontecimento que marcou a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, essa cidade se fez imortal. Aí eu quero pular com vocês aquela outra partezinha, outro parágrafo em itálico aqui. Data do nascimento. Como que se chegou a essa plenitude dos tempos, esse nascimento aceito, ou, como é que eu vou usar o termo, regularizado, comumente aceito entre os homens, né? Nosso calendário, tá? Nasceu na plenitude dos tempos. Que tempo foi esse? Que data foi essa? Por que se comemora dia 25 de dezembro? O natalício. Natalidade. Momento natalício, né? Data de nascimento. Desde o início do cristianismo, a cristandade em geral comemora o Natal de Nosso Senhor em 25 de dezembro. Essa data, entretanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus e até por historiadores e teólogos cristãos. Eles insistem em que a data verdadeira do nascimento de Cristo, de acordo com a Bíblia e os pais da igreja, seria 14 de Nisan do ano 0. Aí tem que ir lá na tabelinha, né? O dia 25 de dezembro é mencionado na história como sendo Natal pela primeira vez em 354. Essa aqui já é na nossa era, né? Na velha Roma, essa data era Dies Natalis Invicti. Isso aqui é latim, né? Dia do nascimento do Invicto. Segundo informações de escritores contemporâneos, no princípio do século XIII, em alguns círculos da igreja cristã, se celebrava o aniversário natalício de Jesus no dia 6 de janeiro. Depois, essa data passou a se referir ao batismo e não ao nascimento de Jesus. No século, aqui é 9, né? Foi oficializada a data de 25 de dezembro. Eu acredito que foi o Gregório, né? O calendário gregoriano, né? Colocaram
principal feriado de Roma, que era dia de Saturno, que era o dia de Saturno. Foi o Gregório que mudou tudo, né? Foi. Só uma correção. Hoje é consciente essa palavra? Já foi acordado que Jesus nasceu no ano 4 da era cristã. Por causa que o ano 0 é no ano em que Augusto César entra no reinado, 4 anos antes do nascimento de Cristo. Então Jesus pode-se dizer que Jesus nasceu no ano 4 da era cristã. É o mais comumente aceito. O que significa esse caroço de São para nós? O que representa para nós? É o calendário dos judeus, né? Mas qual o mês ali? É outubro? Não, eu não saberia lhe dizer. Tem uma tabelinha que mostra os nomes Nissan, os nomes em bem. Mas aí, por exemplo, eles já não têm 12 meses também. Vai longe, irmão. Eu não saberia lhe responder. Nessa área eu não em dezembro, porque em dezembro lá é inverno. E aí inverno, como que uma criança nasceria numa estrebaria em pleno inverno, 4 graus que nem estava ontem aqui. Por isso que. É de se pensar. Sim, é o Oriente, né? Totalmente diferente, né? O momento da temperatura, né? Das estações. Amém, queridos? Então, aqui acontece a plenitude dos tempos. Neste momento, nesse exato momento, é que se começa o antes de Cristo, Marco 0 e depois de Cristo. Mudou-se a história da humanidade, os livros são datados, os historiadores, as nossas crianças, os professores têm essa referência, porque o Senhor Jesus nasceu no momento mais oportuno, no momento que Deus preparou, e foi o melhor momento. Se Cristo não tivesse nascido. Não é verdade? Toda a nossa vida, seu nascimento, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição. Alguns perguntam: o que foi mais importante? Na Páscoa já me perguntaram: a morte ou a ressurreição? As duas. Se Cristo não morreu, disse Paulo, né, é vã a nossa fé. E ele ao terceiro dia ressuscitou. E aí vocês têm aqui para nós encerrar a visita dos anjos, corroborando o que diz as Escrituras, 1 Timóteo e Hebreus. O Dr. William Cook observa cuidadosamente como foi constante a assistência angelical ao Salvador, encarnado durante a sua vida e ministério entre os homens. No seu nascimento eles foram seus arautos, e com hinos exultantes anunciava as boas novas à humanidade. Um anjo dirigiu sua fuga ao Egito e o regresso através de sonhos. Foi tudo cuidadosamente preparado, detalhado, né? Tem o momento da história dos reis magos, né, irmãos? Não? Os 3 reis magos. Lembra do presépio? Quem lembra? Tinha uma estrela. A gente aprendeu errado, né? Aqui eu vou fazer não é um pega-ratão, é pega-irmão mesmo. Eram pastores, eram magos do Oriente. Mago é como se fosse um gênio, é um sábio. É um sábio, né? Não é um mago para nós, na nossa cultura, né? Não é um feiticeiro, né? Eles foram perfeitamente dirigidos por Deus para se encontrar nesse momento, nessa plenitude dos tempos com o menino. O menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso, vírgula, conselheiro, ou maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele nasceu. E quando ele nasceu, esses vieram trazer presente. A cultura não é assim?
quando nasceu o bebê da Pri ali, os irmãos forem lá, não vai de mão abanando. Tá aí que alguém te pergunta, pastor, por que se presenteia no Natal? É errado. Fala que não, pode me dar presente, irmão, eu aceito. Mas fica, rapaz, uma gravata assim, vermelha, que nem do irmão Rogério, eu aceito. O presente pode ser lá a qualquer hora. Mas no Natal não tem problema, que nem na Páscoa, quiser me dar chocolate, não tem problema. Pode trazer sábado. Qual é o pecado que se comete por aí, na noite de Natal, em muitos lares? Se esquecer do aniversariante. Ah, mas não foi 25 de dezembro, não. Mas aquele dia o mundo para pelo menos lembrar que ele nasceu. Então, provavelmente, o presente vem daí. Quando foram visitar, 3 presentinhos. Sim, foram 3 pessoas. Ninguém chegou de mão vazia. Né, Pri? Pode levar a fralda, lenço umedecido, talquinho, brinquedinho. Se quiser deixar uma oferta lá, a gente agradece. Nem entra, faz um pico já. Mas não fala caramba. Qual foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro. Olha o presente. Hein, meu amado? Ao Senhor estava ali nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que haveria de vir e veio para nos resgatar. Ouro, incenso e mirra. Aí tem todo um significado. Deixa no óleo, deixa para outra aula. Amém? A gente já encerrou. E aí na página 133 nós vamos falar na semana que vem sobre os magos do Oriente, que é essa visita. Por isso que eu vou deixar no óleo aqui até os presentinhos, para nós falar mais na semana que vem. Amém? Tudo certo? Dúvidas? Perguntas? Não. Queridos, olha só, pode encerrar aí, está tudo certo. Eu quero frisar, amanhã à tarde nós estaremos aqui, né? Culto da tarde às 15 horas.